Meus queridos filhos e filhas em Cristo, acolho os que estão presentes, os que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Hoje nós celebramos o 29º domingo do tempo comum. A grande temática que perpassa os textos dessa liturgia de hoje é a temática da oração. Oração é um movimento de ida e de retorno. Oração é um movimento do ser humano que vai até Deus, como também é um movimento de Deus que vem até o ser humano. Um vai e o outro vem. Por isso que quando nós rezamos, assim estamos nos aproximando de Deus. Mas quem primeiro reza é o próprio Deus por nós. Então, quando nós rezamos, no fundo, nós já estamos debaixo da mesma oração que Deus faz por nós. E é isso que a liturgia de hoje vem nos mostrar. Nós precisamos rezar. É uma necessidade, tá? E nós temos de ter a consciência de que Deus também vela por nós. É muito bonita essa realidade de saber que nós temos um Deus que reza por nós. Aliás, neste ano litúrgico, o ano C, nós estamos acompanhando o evangelista Lucas. E o evangelista Lucas é o evangelista que mais mostra Jesus rezando. Vai aparecer em Lucas 9 vezes Jesus se colocando em oração. Em tudo que Jesus vai fazer, nos principais momentos da vida de Jesus, o evangelista faz questão de mostrar que Jesus, antes de realizar tal ação, ele vai rezar. Nós vemos isso, não vou me lembrar as 9 passagens, mas antes de Jesus escolher os 12 apóstolos, Jesus sobe o monte para rezar. Antes de Jesus se transfigurar diante dos 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, Jesus reza, né? Antes de Jesus encarar o mistério da paixão, ele reza, né? Nós vemos Jesus que ora no Monte das Oliveiras, né? E tem outros momentos que se nós acompanharmos o Evangelho de Lucas com essa pretensão de encontrar Jesus rezando, nós vamos encontrar ele 9 vezes rezando. É muito bonito, né? Por quê? Lucas quer mostrar para aquela comunidade que é prioritariamente vinda do paganismo, que Jesus é um ser humano, Deus, e que como ser humano ele quer mostrar que a necessidade de rezar está em nós. A necessidade de rezar está em nós. Quando nós nos aproximamos de Deus pela oração, né, e quando nós encostamos a nossa alma no coração santíssimo de Jesus Cristo, imediatamente a nossa alma fica repleta das 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade, ou o amor. A fé é aquilo que me capacita a crer, é o conhecimento de Deus. A esperança é esperar por Deus e pela ação de Deus nos acontecimentos da minha vida. E o amor é um ato de se entregar, é um ato de se abandonar em Deus. Então a oração, no fundo, segundo Santo Tomás de Aquino, é por excelência um ato de amor. Quando nós rezamos, no fundo nós estamos procurando a Deus, e Deus se sente amado quando procurado. Qualquer um de nós, quando nós não somos procurados pelas pessoas pelas quais nós temos apreço, nós nos sentimos abandonados ou não amados. O ato de buscar alguém é uma manifestação do amor, e Deus é buscado por meio da oração. Então, primeiro vamos avaliar a primeira leitura de hoje, que começa com um movimento que parte de Deus. Primeiramente é Deus quem olha por nós e reza por nós. O que diz a primeira leitura de hoje? Um episódio que envolve o povo hebreu, que é liderado por Moisés. Então, 2 povos, o texto do Êxodo, capítulo 17, que hoje nós ouvimos, vai mostrar: Israel, o povo escolhido por Deus, e um povo pagão, que se chama
amalecita, liderado por Amaleque. O texto vai começar, o comecinho do texto vai começar assim dizendo: os amalecitas vieram atacar Israel, porque queriam possuir o território de Israel. Então nós vemos neste relato uma batalha. Um povo pagão, os amalecitas, quer invadir o povo de Israel. E Moisés diz a Josué: escolhe alguns do povo de Israel e vai combater contra os amalecitas. Quando eles percebem que os amalecitas estão se aproximando, muito antes de deixar que os amalecitas se acheguem, Moisés ordena a Josué que vá ao encontro deles. O que isso quer dizer para nós? Primeiro, que quer dizer que a vida humana é constituída de batalhas. Quem quer viver na paz, no amor e na bonança, tem que morrer. Enquanto você estiver vivo, a sua vida vai ser uma batalha, né? Quando acaba uma batalha, pode ter certeza, ou pode esperar que virão outras. Por quê? Porque essa vida, ela é desse jeito. Porque a batalha, né, quando nós enfrentamos alguém que aparentemente é um desafio de ser enfrentado, nós amadurecemos e crescemos. Nós só crescemos quando nós superamos algo que aparentemente parecia maior do que nós. Senão nós não crescemos, nós não amadurecemos. Então a vida é constituída de uma batalha e nós temos de enfrentar. Eles estavam percebendo que os amalecitas estavam se aproximando, eles não fugiram, eles foram ao encontro dos amalecitas para batalhar, para guerrear, para entrar em combate. A primeira coisa, então, que nos está nos dizendo a leitura: a vida é feita de batalha e você precisa enfrentar. Quantas coisas da nossa vida nós queremos às vezes dar uma desviadinha, né? Ou deixar de lado. Não adianta. A batalha que é sua, você pode desviar, mas o seu Amaleque vai dar a volta e vai atrás de você onde você está. Então é hoje o dia de enfrentar. Não adianta ficar postergando, empurrando com a barriga algumas situações. É preciso enfrentar. E cada um tem a sua luta. Cada um tem a sua luta. E aí o que acontece? Moisés ficou dormindo, né, enquanto Josué e o exército de Israel foi guerrear? Não. Moisés, junto de Arão e Ur, subiram numa colina para rezar, interceder pelo povo, né? E o texto vai dizer que eles acabaram percebendo que acontecia um fato. Quando Moisés estava com os braços erguidos, Israel vencia. Quando Moisés cansava e fracassava na oração e abaixava os braços, Amaleque vencia Israel. Aí Moisés erguia de novo, Israel vencia. Quando Moisés abaixava o braço e fracassava na oração, Israel perdia para Amaleque. Eles perceberam isso, só que Moisés começou a ficar cansado, porque não é fácil nós permanecermos orantes. A vida de oração é um extremo desafio. Moisés se cansou, e se ele abaixasse os braços definitivamente, Israel seria vencido, e todos certamente passariam a ser escravos dos amalecitas. O que fez? Aliás, o que fizeram Arão e Ur? Eles tiveram uma ideia. Pegaram uma pedra, colocaram para Moisés. Moisés sentou e ficou um de cada lado, Arão de um lado, Ur do outro, ajudando Moisés a erguer as mãos, de modo que Moisés, mesmo no cansaço da oração, ele permanecesse com os braços abertos, e estando com os braços abertos, o Israel vencesse. E o texto vai dizer assim: assim suas mãos não se fatigaram até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Tá, isso é a figura de Moisés lá no Antigo Testamento. Mas nós temos de atualizar esse texto, né? É um texto tipológico. Hoje
nós podemos comparar este Moisés com o novo Moisés. O novo Moisés é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele sobe num monte para rezar não mais pela guerra de Israel, mas pela guerra, pela batalha do novo povo, que é a igreja. Jesus sobe um monte que se chama Calvário. O texto diz que lá o antigo Moisés, quando ele sobe o monte com Arão e Hur, ele leva o cajado, ele leva a vara de Deus na mão. Jesus, o novo Moisés, sobe o monte Calvário e não leva a vara, o cajado de Deus na mão, mas leva a cruz em suas costas, o madeiro. Vai dizer que quando Moisés estava de braços abertos, o povo vencia, e é por isso que Jesus foi entregue para ser sacrificado com os braços abertos, e assim ele o está, quando diante do sacrifício da cruz. Quando Jesus, o novo Moisés, com os braços abertos permanece, o seu novo povo, a igreja, já de antemão se torna vitorioso. Vitorioso. E é muito interessante que Jesus abriu os braços, né? Como nos diz o prefácio da oração eucarística 2, estendeu os braços na hora da sua paixão. Mas esse evento aconteceu mais 2000 anos atrás, e Deus, em sua bondade, Ele perpetua esse ato de Jesus permanecer com os braços abertos até o fim dos tempos, por meio do sacramento da Eucaristia. O que é o sacramento da Eucaristia que nós celebramos? É a atualização desse ato de 2000 anos atrás. É trazer o mesmo sacrifício para o hoje da nossa existência e contemplarmos Jesus com os braços abertos. E contemplando Jesus com os braços abertos, nós já temos a consciência que nós já somos vitoriosos. Quando o sacerdote eleva a hóstia consagrada, na doxologia, eleva o sangue de Cristo, nós podemos contemplar Cristo chagado e ressuscitado, com os braços abertos, garantindo a nossa vitória nas lutas da nossa vida. Então nós não temos o direito, enquanto cristãos, de nos sentirmos para baixo, derrotados ou perdedores diante das dificuldades e das situações que nós enfrentamos. Cada Eucaristia que nós celebramos, nós contemplamos Jesus com os braços abertos, garantindo a vida, a vitória para cada um de nós. Esse é um motivo de alegria. Nós temos um Deus que intercede por nós. Essa é a figura de Moisés. E quem de fato representa Arão e Hur na imagem atualizada desse texto? Somos nós. Quem é que consegue ajudar o novo Moisés, Jesus, a manter os braços abertos e assim conquistar a vitória para o seu povo, a igreja? Somos nós. Hoje nós somos Arão e Hur, que segura os braços de Jesus para que eles se mantenham erguidos. De que jeito que nós fazemos isso? Como nós solicitamente servimos a igreja, né? Você que é dizimista, você que ajuda os trabalhos, a manter os trabalhos de evangelização da sua paróquia, você é Moisés e Hur, que possibilita que isso seja celebrado de maneira solene e vivazmente, né? Você que serve num ministério da igreja, numa pastoral, que contribui de alguma maneira, você é Arão e Hur, que possibilita que a igreja perpetue esse gesto de braços abertos, que salva, que redime, que conquista a vitória. E aí vem o evangelho de hoje. E aí o evangelho de hoje vai falar agora
A primeira leitura falou do Cristo que reza por nós. E o Evangelho vai falar agora de nós, que também precisamos rezar para nos achegar até Deus. E Jesus conta uma parábola, uma historinha, né? Numa cidade tinha um juiz rude, que não respeitava homem algum, nem temia Deus. E tinha uma viúva. A figura da viúva no tempo de Jesus, no tempo dos evangelhos, é a figura de um ser, ou um cidadão, uma cidadã discriminada. Nós vemos uma viúva que estava sendo trapaceada ou prejudicada de alguma maneira, e ela pede justiça a esse juiz, né? E o texto diz que durante muito tempo o juiz nem ligou para ela, mas pela persistência daquela viúva, o juiz, que é um juiz rude, mau, ele atende ao pedido daquela viúva. Quando Jesus quer comparar essa historinha com a figura de Deus Pai, ele não quer dizer que Deus é mau, ele quer exaltar a figura da persistência da viúva. Ora, se esse juiz que é injusto, ele fez o bem àquela viúva pela insistência dela, quanto mais Deus, que é cheio de bondade, não ouvirá a oração daqueles que dia e noite buscam por Ele. É isso que Jesus está falando. O Evangelho de hoje começa a falar assim: Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e de nunca desistir. Então, duas coisas nós temos necessidade: rezar sempre. A nossa oração deve ser constante, constância na oração. Nós temos de ter na nossa vida pessoal, às vezes conjugal e até mesmo familiar, momentos próprios para rezarmos. Por quê? Porque a oração, como já disse, é um ato de amor, e Deus, Ele quer ser amado e buscado, né? Uma grande interrogação: será que a nossa oração é constante? Aquilo que nós realizamos todos os domingos, sábados e domingos, e festas de guarda, que é celebrar a missa, já cumpre isso que Jesus nos diz: rezar constantemente, porque a missa é a maior e a mais importante de todas as orações, mas ela precisa se estender nos nossos dias. Nós precisamos fazer de tudo que nós realizamos um momento de oração, ter um momento específico, mas também rezar em todas as circunstâncias, nos momentos bons e nos momentos ruins da vida. Lembrar de Deus, agradecer a Deus, invocar o nome de Jesus. Às vezes surgem dificuldades, ou quando nós passamos algum nervoso, ou alguma provação, ou alguma coisa surge assim de maneira inesperada, nós falamos tantas coisas, às vezes até coisas indevidas, palavrões, etc. Mas será que nós falamos o nome de Jesus? Eu sempre uso o mesmo exemplo, e vou falar uma vez mais, né? O exemplo, quando fura o pneu de um carro, você está indo para o litoral, né? Você está indo para o litoral, furou o pneu, lá na serra de Taubaté. Você tem duas coisas para você fazer: ou você vai xingar Deus e o mundo, e vai xingar até a turma que está junto com você, e vai ter que trocar. Ou você respira, fala: Senhor Jesus, vinde em meu auxílio, respira de novo, e vai lá e troca o pneu. O fato é o seguinte: você vai ter que trocar o pneu. E por que será que nós não escolhemos, diante dos acontecimentos da vida que precisam ser enfrentados, nós não escolhemos uma atitude que nos aproxima de Deus, em vez de escolhermos uma atitude que nos afasta? Eu tenho plena certeza que se você respirar neste exemplo, rezar instantemente e for lá e trocar, as coisas vão se resolver de maneira muito melhor e mais salutar. Se você resolver da primeira maneira, você vai ter que trocar o pneu,
e esse fato vai acabar e destruir toda a sua viagem. Vocês já provaram experiências como essa? Nós nos deixamos contaminar por coisas que são menores do que nós, do que Deus. Por quê? Por falta de oração. Por falta de oração, né? Então a oração precisa ser persistente, sobretudo nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis. E depois Jesus diz assim, ele contou a parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Além da constância, é preciso persistência. Por quê? Porque não é fácil se manter em oração. Nós somos muito decididos em tantas coisas, sobretudo as coisas concernentes aos bens materiais e ao dinheiro. Quando fala de dinheiro, todo mundo tem o seu empenho e vai até o fim, e luta e briga e até conquistar. Quando fala de vida espiritual, é um fracasso. Por quê? Nós precisamos tomar consciência que a vida espiritual é algo primordial, e algo que vai decidir de maneira muito promissora todas as outras dimensões da vida. Todas as outras dimensões, né? Se você pega e estuda um pouquinho a mente humana, né, e você vai ver as pessoas que dão cursos e que estudam a questão do empreendedorismo. Eu sou assessor da pastoral do empreendedor cristão da diocese de Jundiaí, e já fiz vários cursos junto deles, e vai falar assim: rezar, ou quer chamar de qualquer outra coisa, né, buscar o transcendente, chame como quiser, é algo decisivo para o seu sucesso enquanto empreendedor. Isso vale para todas as dimensões. No casamento que não reza juntos, não busca a espiritualidade, fracassa. Família, fracassa. Tudo fracassa. Por quê? Porque a fonte da vida, né, e da felicidade perfeita é Deus. E rezar é se aproximar de Deus. Então, persistência naquilo que nós queremos. Nós desistimos muito fácil. Persistir e rezar. Se você tem algo que você tem como projeto, persista, reze até você conquistar, peça para Deus. Se tem algo na sua família que você sabe que aquilo é o ideal, mas não chega, não acontece, por quê? Porque não depende só de Deus. Persista na oração, persista. E uma grande pergunta que vem para nós: olha, padre, se Deus, né, Ele sabe de todas as coisas. Aliás, Deus conhece o que nós precisamos muito melhor do que nós. Porque às vezes nós pensamos que precisamos de algo e ficamos pedindo e percorrendo esse caminho, e Deus sabe que aquilo não vai dar certo. Ele conhece a nós muito melhor do que nós mesmos. Ora, se Deus nos conhece e sabe o que precisamos, por que Ele não nos entrega em vez de ficar esperando que nós o peçamos? Nunca pararam para pensar isso? Mais uma vez, São Tomás de Aquino vai ajudar a responder. Porque o ato de rezar ou orar é um ato de amor. Então Deus faz de tudo para ser amado. Ele podia muito bem fazer assim e não precisar da vida de oração, né? O próprio Filho de Deus rezou, por quê? Porque manifestou amor para com o Pai eterno. O ato de rezar é um ato de se entregar a Deus, e Deus se apraz disso. Por isso, façamos a nossa vida um momento de oração, que nós possamos rezar mais, ou orar, né? Tem gente que tem religião protestante e fala: eu não rezo, quem reza é católico, eu oro. Não sei se vocês já escutaram isso, né? Já escutaram isso daí? É pura ignorância linguística. É só ir no dicionário, no Aurélio, no Hauais, qualquer dicionário. Você procura o verbo rezar, significa orar. Você procura o verbo orar, significa rezar, que é a mesma coisa. Que nós façamos a nossa vida, do nosso respirar, uma oração. O salmo de hoje, muito bonito,
né? O salmista cantou, Salmo 120, eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? É do Senhor que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Onde está esse monte para o qual eu levanto os meus olhos nesta noite? Está à nossa frente. O centro de todo esse templo é esse altar, este monte. Nós levantamos os nossos olhos para este monte, de onde virá o nosso socorro. Por isso, quando nós participamos da Eucaristia, derramemos o nosso coração nesse altar, porque aqui se faz presente o ato de busca de Deus. Aqui Jesus abre os braços em nosso benefício, e Ele espera que nós também, da mesma maneira, com os braços abertos, o abracemos. Só para encerrar, né? São Paulo, na segunda leitura, falou à comunidade, a Timóteo: caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Proclama a palavra, diz São Paulo. O que quer dizer isso? Às vezes nós não estamos bem, ou aconteceu alguma coisa imprevista, você ficou aborrecido, preocupado. Vai no seu quarto, abra um texto bíblico, reze, né? Por isso que Paulo fala: caríssimo, proclama a palavra, porque Deus fala com você. Insista, oportuna e inoportunamente, ou seja, não desista, argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina. Aprendamos com Paulo, com Moisés, com Jesus nosso Senhor, que a vida é uma batalha e que ela é cheia de vitória quando nós nos unimos a Deus. E a oração é esse abraçar a Deus que nos faz vitoriosos, desde já e para todo sempre. Assim seja. Amém.